Boa noite a todos. Satisfação enorme estarmos aqui reunidos, em nome de Jesus, para mais uma vez compartilharmos, do alimento do Espírito, que é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que através do Evangelho segundo o Espiritismo nos traz valiosas lições de regras de fé e de prática. Hoje nós traremos a temática contida no capítulo 1, no qual creio que todos já conheçam, porém, como é de conhecimento de todos, cada vez que nós estudamos a palavra de Deus, nós sempre aprendemos mais. Ela nunca é a mesma, porque de acordo com o grau de evolução de cada um de nós, de acordo com o preparo, de acordo com o período que nós estivermos, emocionalmente, mentalmente, como estivermos espiritualmente, nós sabemos que a palavra parece até mesmo que se modifica, não é mesmo? E hoje a temática que nós traremos é a contida no capítulo 1, onde Jesus fala: não vim destruir a lei. Mas o que é a lei? O que é uma lei? Lei nada mais é do que uma regra, uma norma, não é isso? Quando nós ouvimos falar, uma lei foi criada para regulamentar a conduta no âmbito do trabalho, por exemplo. As leis do trabalho, a CLT, que todos nós conhecemos, ela determina de acordo com deve ser cada situação no nosso trabalho, de admissão, demissão. E a lei de Deus é justamente isso. É um ensinamento, um regramento de acordo com a conduta, para que nós possamos aprender como nós devemos regular a nossa conduta para nós estarmos sempre de acordo com os ensinamentos de Deus. E Jesus, ele quando veio, esse tema não é à toa, Jesus não se atentou para isso à toa, porque acreditava-se que esse Messias, que estava chegando, poderia não querer seguir aquelas regras, trazidas lá por Moisés, que Moisés antecedeu e muito Jesus Cristo, trazendo os livros da lei. Quais são eles, Os livros da lei são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, por nós conhecidas, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, Então são esses os livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. O Corão, que é o livro da lei lá dos muçulmanos, tem somente esses livros da lei, os livros da lei trazidas por Moisés. Eles não acompanham, vamos assim dizer, as nossas obras, por assim dizer. Então eles seguem somente os livros da lei. Então, muito possivelmente por isso pode ter tido essa dúvida. Não vamos aprofundar nisso, mas foi somente para ilustrar. Então Jesus, ele diz para que não pensassem que ele veio destruir a lei, mas, muito pelo contrário, ele veio cumprir a lei. Segundo ele, a terra e os céus, elas não passarão enquanto até que toda a lei seja cumprida. Até que toda a lei seja cumprida. Enquanto faltar um ponto, uma vírgula para que a lei de Deus seja cumprida, céus e terra não passarão. Então, na lei mosaica, ela existe 2 partes distintas. A primeira é uma lei de Deus e a outra é uma lei tida como civil ou disciplinar. A primeira lei de Deus, ela é imutável. Ela não vai se modificar com o tempo. Ela simplesmente sofre a interpretação de acordo com o grau evolutivo da pessoa.
mas o que está escrito ali e contido jamais se modificará. A lei dos homens, pelo contrário, ela sofre modificações de acordo com os tempos, os costumes. Nós vimos mesmo, como exemplo, o que nós citamos ainda há pouco, as leis trabalhistas. Elas vão se modificando com o tempo de acordo com que tem a necessidade de ser modificada. Um direito novo surge, um anseio da população ele é atendido. Então, a lei do homem, as leis disciplinares, leis civis, leis penais, elas se moldam com o tempo. Crimes deixam de existir. Continuando. Então, a respeito dessa distinção das leis, a lei de Deus, ela é única, ela é imutável. Vejamos os 10 mandamentos que foram trazidos na época de Moisés. O primeiro deles: não terás outro Deus diante de mim. 2. Não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. O 3. Lembrai-vos de santificar o sábado. 4. Honra teu pai e tua mãe para que prolongue os teus dias na terra. 5. Não matarás. 6. Não adulterarás. 7. Não roubarás. 8. Não dirás falso testemunho. 9. Não desejarás a mulher do próximo. E 10. Não cobiçarás. Nós não vamos entrar em cada um deles, pois vai delongar muito. Mas Jesus Cristo, sempre como nós vimos, ele ensinava de forma a tornar a palavra de Deus muito mais compreensível, vamos assim dizer. Então, independentemente do tempo dessas leis, elas possuíam caráter divino, pois naquela época via-se que os ignorantes, pessoas com um pensamento ainda muito primitivo, para que fossem atingidos, precisavam de que essas leis tivessem uma conotação divina. E justamente esses mandamentos que foram trazidos por Deus, houve toda aquela movimentação em que Moisés recebeu a tábua dos 10 mandamentos, esses que nós fomos ditos, mas mesmo assim, com a vinda do Cristo, como ele mesmo deixou, como Jesus deixou muito claro, ele veio não para destruir a lei, mas sim para cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe entendimento verdadeiro, a conotação clara. Então, esses 10 mandamentos, Jesus transformou em apenas um. Isso, pois, para facilitar o entendimento dessas pessoas que nós dissemos lá no início, que eram desobedientes, primitivos, hostis. Então, para que fosse facilitado esse entendimento, o Cristo, ele transformou esses 10 mandamentos em apenas um. Qual era? Tenho certeza que alguém respondeu, não é mesmo? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Olha só, o tanto que facilitou. Porque se você ama a Deus sobre tudo, você não vai dizer falso testemunho, você não vai dizer o nome de Deus em vão, você não... E se você amar o seu próximo como a ti mesmo, você não vai cobiçar as coisas do próximo, você não vai adulterar, porque você vai amar a sua esposa ou o seu esposo como se fosse você próprio. E o que a gente não quer para a gente, nós não queremos para os outros, não é mesmo? Então Jesus simplificou em apenas um só
mandamento, que é esse: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Jesus, então, ele não foi um simples legislador, vamos assim dizer. Ele veio realmente dar cumprimento às leis de Deus, né? Cabia a ele dar cumprimento das profecias que anunciavam o advento, ou seja, ele veio ensinar ao homem que a verdadeira vida não é essa aqui terrena, que a verdadeira vida não é essa aqui, carnal, material, mas sim a vida espiritual, que é aquela que, segundo o Evangelho, é no reino dos céus, né? Na espiritualidade, né? Amparada pelos espíritos superiores, um local fora da matéria. Então, no entanto, veio dizer, né, todos aos homens que Jesus veio mesmo lançar o germe da verdade. Pois, como nós já dissemos, o homem ainda carece muito de evolução, de aprendizado, de se desenvolver. Então, ele não está preparado realmente para ter acesso à verdade toda em si. Então, Jesus trouxe o germe, a semente da verdade, para que ela pudesse ser trabalhada, desenvolvida, compreendida aos poucos, de acordo com na medida, né, de acordo com o que esses espíritos que esses espíritos encarnados, fossem evoluindo, fossem aprendendo. E com seu aprendizado, ele pudesse trabalhar essa semente, esse germe que foi trazido, de forma a dar frutos, de progredir, pois é necessário dar tempo, né, para o aprendizado, para a ciência progredir, não é mesmo? Então o Espiritismo, ele veio como realmente uma ciência que nós conhecemos, ele veio realmente revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do divino, do mundo espiritual, e as suas relações com o mundo corpóreo. Então o Espiritismo, ele é como se fosse a chave que com o auxílio do qual ele explica tudo isso de uma maneira mais fácil, mais simples. A lei do Antigo Testamento, ela teve realmente uma personificação em Moisés. E no Novo Testamento, a personificação se deu através de Jesus Cristo. Porém, o Espiritismo, como a terceira revelação da lei de Deus, ele não veio ter uma personificação, como no caso do Velho Testamento e do Novo Testamento. Isso porque ele não tem essa personificação de uma individualidade, porque o fruto do ensino, ele é dado de maneira coletiva, é trazido, porém o homem, cada indivíduo recebe esse fruto, né, de maneira individual, que ele vai desenvolver, porque a evolução do espírito, ela é individual. Então, todo esse conhecimento que é trazido através do espiritismo, que são os espíritos, que essa doutrina, essa ciência trazida desses espíritos superiores, elas são realmente as vozes do céu. Então, como essa terceira lei, ela não é a personificação de apenas um indivíduo, ela traz realmente aos poucos a verdade, traz aos poucos esse germe que vai desenvolver em cada um dos indivíduos, realmente ele é dado de forma coletiva, mas aproveitado de forma individual, é trabalhado por cada um de nós individualmente. Tanto é que cada um, ao estar evoluindo, o seu entendimento, né, não vai ser o mesmo de um, de outro,
pode até ter recebido o conhecimento de maneira verdadeira, de maneira pura, por assim dizer. Porém, cada um de nós vai ter uma maneira de trabalhar esse conhecimento, como ele vai desenvolver, como ele vai regular as suas condutas de acordo com esse conhecimento. Então, assim como Cristo diz que ele não veio para destruir a lei, porém para cumpri-la, o Espiritismo também diz que não veio para destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Pois nada vem ensinar além do Cristo, mas desenvolver completa e explicá-la. Então ele veio desenvolver de forma completa e ensinar, transmitir esses conhecimentos, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. Existe uma temática que ela é muito interessante e ainda muito complexa. A aliança da ciência com a religião, muitos ainda dizem que na ciência não cabe religião, religião e ciência não andam ao lado. Pelo contrário, a ciência e a religião, elas são duas alavancas, né, da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis um único princípio, que é Deus. Elas não podem contradizer-se, ou seja, elas não podem se opor, né? Porque senão, se houvesse essa negação, teria que uma delas estar errada. Concordam comigo? Porém, Deus ele não pode pretender a destruição da sua própria obra, pois essa matéria que nos cerca também é obra de Deus. O mundo espiritual é obra de Deus. Então, se a ciência não caminha junto com a religião, uma delas está... Uma é a certa e a outra seria errada, não é mesmo? Porém, nós conseguimos vislumbrar ambas. E essa criação desse antagonismo entre as duas, dessa dicotomia, dessa diferença de uma com a outra, é o que leva realmente à incredulidade e intolerância. Foi essa dicotomia, essa diferença entre as duas, é que fez surgir a incredulidade e a intolerância. Justamente porque, pela má interpretação em achar que havia incompatibilidade entre as duas, né, é que faz com que fosse priorizada apenas uma das duas e a outra fosse abandonada. O que nós vimos aqui, já no começo deste tópico, é que realmente não tem como separá-las. Então, uma vez que comprova-se, né, as experiências pelas relações, né, de acordo com o que nós vemos, né, a matéria vibrando de acordo com as energias espirituais. Nós sabemos que o fluido cósmico universal, ele está em nossa volta, onde nós podemos, através desse fluido, nós podemos sentir, nós podemos transmitir energia através do passe, nós podemos, muitas das vezes, sentir o que o outro irmão está sentindo. Então, é realmente um trabalho conjunto entre a matéria com a espiritualidade todo o tempo. Todo o tempo está havendo essa harmonia, por assim dizer. Então, como dentro do próprio Espiritismo nós vemos essa harmonia, esse trabalho conjunto entre a matéria e o espírito, nós sabemos que a matéria é passageira e o espírito é eterno. Mas quando nós
vibramos nessa carne, nessa matéria, nessa completa harmonia, nós sabemos que realmente não há como separar uma da outra. Ambas caminham, né, no seu curso correto, ambas têm as suas funções. Portanto, quem não acredita que nessa relação harmônica entre ambas, realmente leva à incredulidade e as pessoas serem intolerantes relativo à existência de uma aliança entre ciência e religião. Quero aqui deixar meu boa noite a todos e agradecer realmente por todos terem acompanhado aí o nosso estudo, e que Jesus Cristo esteja com todos vocês, que a espiritualidade possa estar indo visitar os seus lares, que possa estar indo atender às necessidades espirituais que cada um esteja tendo, ajudá-los no auxílio da resolução de problemas que às vezes estejam passando, né? Problemas de enfermidade, problemas diversos, pois nós sabemos que só a um pertence, né, todo o poder, toda a honra e toda a glória para nos proteger e nos guiar, que é o nosso Deus. E que Jesus é o caminho para que nós possamos chegar até Ele, né? Aqui eu agradeço e boa noite.